Já parou para pensar como é que as coisas se formam? Tipo, como os átomos se juntam para criar desde o sal que a gente usa na cozinha até a água que a gente bebe? Pois é. A chave está justamente nessas conexões, nessas ligações químicas. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Mergulhar um pouco nessas forças que unem os átomos. Exato. Vamos dar uma olhada nos dois tipos principais com base no material que a gente analisou. As iônicas, que envolvem transferência de elétrons, e as covalentes, que são mais um compartilhamento. E não só isso, mas como essas ligações acabam ditando o formato tridimensional das moléculas, né? A tal da geometria molecular. Isso mesmo. A ideia é tentar desvendar um pouco essa lógica da estrutura da matéria de um jeito assim mais direto. Legal. Então, para começar, por que raios os átomos resolvem se ligar uns aos outros? Bom, a busca é sempre por estabilidade. Eles querem ficar, digamos, mais confortáveis, né? Muitas vezes isso significa imitar os gases nobres, que têm 8 elétrons na última camada. É a famosa regra do octeto. Ah, a regra do octeto. E para chegar lá, eles podem doar, receber ou até compartilhar elétrons, certo? Perfeito. E quando rola essa coisa de doar e receber, a gente tem a ligação iônica. Que geralmente acontece entre quem? Tipicamente um metal, que tem uma tendência maior a perder elétrons e virar um íon positivo, um cátion. Uhum. E um ametal, que prefere ganhar elétrons formando um íon negativo, um ânion. A ligação em si é a atração forte entre essas cargas opostas. Como o sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? O sódio, que é metal, doa um elétron Vira Na+, e o cloro, que é metal, recebe esse elétron. virando Cl-. Aí a atração entre o Na+, e o Cl- forma o composto iônico. Faz sentido. E essa atração forte explica muita coisa. Por exemplo, por que eles são sólidos e custam a derreter. O NaCl só funde a 801 graus Celsius. Precisa de muita energia para separar esses íons. Nossa. E tem aquela coisa de conduzir a eletricidade também, né? Isso, mas só quando estão derretidos ou dissolvidos em água. Porque aí os íons ficam livres para se mover e carregar a corrente elétrica. Entendi. E a fórmula tipo Al2O3 sempre busca zerar a carga total, né? Exatamente. O alumínio é 3+ e o oxigênio 2-. Para zerar, precisa de 2 alumínios, 2 vezes 3 igual a +6, e 3 oxigênios, 3 vezes -2 é igual a -6. Zero. Certo. Essa foi a iônica, a da transferência. Mas e quando os átomos resolvem compartilhar os elétrons? Então, aí a gente entra na ligação covalente. Isso é mais comum entre ametais. Eles compartilham pares de elétrons para todo mundo ficar estável, atingir o octeto. Formando moléculas mesmo, tipo água, H2O, ou gás carbônico, CO2. Isso. E as propriedades são bem diferentes. Podem ser gases, líquidos ou sólidos que derretem fácil, tipo a água que ferve a 100 graus Celsius. E geralmente não conduzem eletricidade. E a solubilidade segue aquela regra do semelhante dissolve semelhante, né? Polar com polar. Exato. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas esse compartilhamento, ele é sempre igual ou tem tipos diferentes de ligação covalente? Boa pergunta. Não é tudo igual, não. A primeira conexão entre dois átomos é sempre uma ligação que a gente chama de sigma. Sigma. É uma sobreposição direta dos orbitais, bem no eixo entre os átomos. Pensa num aperto de mão forte. Ok, a sigma é a base. Isso. Agora, se tiver mais ligações entre esses mesmos dois átomos, uma dupla ou uma tripla, aí entram as ligações pi. Pi. Essas são formadas pela sobreposição lateral dos orbitais, tipo acima e abaixo desse eixo da sigma. Entendi. Sigma é frontal, pi é lateral. Basicamente isso. Uma ligação simples é só sigma. Uma dupla é uma sigma e uma pi. Uma tripla é uma sigma e 2 pi. Legal. Agora a gente já sabe como eles se ligam, mas como isso define a forma da molécula no espaço? Aquela coisa da geometria. Aí entra uma teoria com um nome um pouco comprido. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. RPECV. Uau! Mas a ideia por trás é simples, imagino. É sim. Pensa nos pares de elétrons ao redor do átomo central, sejam os que formam as ligações ou os que sobram, os não ligantes.
Todos eles são nuvens de carga negativa. E cargas iguais se repelem. Exatamente. Então, essas nuvens de elétrons tentam ficar o mais longe possível umas das outras, para minimizar essa repulsão. A forma que a molécula assume é a que permite a maior distância entre essas nuvens. Ah, então a geometria é só uma consequência dessa briga por espaço entre os elétrons? Como funciona na prática? Depende do número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Se forem só duas nuvens, a maior distância é 180 graus. Fica tudo em linha reta. Geometria linear, como no CO2. Perfeito. Se forem três nuvens e todas forem ligações, elas se arranjam num triângulo plano, com ângulos de 120 graus. É a trigonal plana, como no BF3. Mas e se uma dessas três nuvens for um par de elétrons que não faz ligação? Aí esse par não ligante, ele ocupa um pouco mais de espaço, repele mais forte as ligações. Ele empurra as outras para mais perto e a forma da molécula vira angular, com um ângulo um pouquinho menor que 120 graus. O SO2 é um exemplo. Entendi. O par não ligante amassa a geometria. E com quatro nuvens? A mesma lógica. Quatro nuvens, todas ligantes, dá a geometria tetraédrica. Pensa no metano, CH4. Os ângulos são de 109,5 graus. O famoso tetraedro. Isso. Agora, se uma dessas quatro nuvens for um par não ligante, como na amônia, NH3, a forma molecular vira uma pirâmide de base triangular, a piramidal trigonal. O ângulo fica um pouco menor, tipo 107 graus. E se forem dois pares não ligantes, como na água? Aí amassa mais ainda. Com dois pares não ligantes e duas ligações, como na H2O, a forma é angular de novo, mas com um ângulo ainda menor, perto de 104,5 graus. Faz todo sentido. A repulsão dita a forma. E essa forma, por sua vez, influencia outra coisa super importante, que é a polaridade da molécula, né? Diretamente. Primeiro, a gente tem que pensar na ligação em si. Se os átomos que compartilham elétrons tiverem eletronegatividades diferentes, ou seja, um puxar os elétrons com mais força que o outro, A ligação fica polarizada, né? Um lado meio negativo, outro meio positivo. isso, como no HCl. O cloro puxa mais, fica com uma carga parcial negativa, delta menos. E o hidrogênio fica com uma positiva, delta mais. Mas atenção! Ter ligações polares não significa automaticamente que a molécula inteira será polar. Como assim? Não entendi. Se tem um lado puxando mais, a molécula não fica desbalanceada? Depende da geometria. Pega o CO2. O igual C igual O. As duas ligações C e O são polares. O oxigênio puxa mais que o carbono, só que a molécula é linear. Ah, Um oxigênio puxa para um lado, o outro puxa para o lado oposto com a mesma força. Um puxão cancela o outro. O resultado líquido é zero. A molécula é apolar. entendi. A simetria cancela o efeito. E na água? Na água, H2O, a geometria é angular. As duas ligações OH são polares. O oxigênio puxa os elétrons. Só que, por causa do ângulo, os puxões não se cancelam. Eles se somam, criando um lado da molécula mais negativo, perto do oxigênio, e um lado mais positivo, perto dos hidrogênios. Por isso a água é superpolar. Perfeito. Então, o caminho é tipo de ligação e repulsão dos elétrons definem a forma. A forma determina se os efeitos nas ligações polares se cancelam ou não, resultando na polaridade da molécula. E essa polaridade afeta tudo, né? Solubilidade, ponto de ebulição. Exatamente. A polaridade influencia as forças entre as moléculas, as forças intermoleculares, como as pontes de hidrogênio na água, que são super importantes. Fantástico. Então, para a gente amarrar, vimos a diferença básica entre doar e receber elétrons na ligação iônica e compartilhar na covalente. Vimos como a repulsão entre os elétrons molda as moléculas em formas específicas: linear, angular, trigonal, tetraédrica, piramidal. E como essa forma é crucial para definir se a molécula como um todo é polar ou apolar. Pois é. É impressionante como algumas regras relativamente simples conseguem explicar a enorme variedade e complexidade das estruturas químicas que a gente encontra por aí. Entender essa base é fundamental. Com certeza, abre a porta para entender muita química depois. E para deixar uma pulga atrás da orelha, se as nuvens de elétrons se repelem tanto
tentando ficar o mais longe possível, como é que as ligações duplas e triplas, com aquelas nuvens π extras, ficam ali, concentradas entre os mesmos dois átomos? Por que elas não se espalham mais? Fica aí para pensar sobre a natureza desses orbitais π.